Olá, meu irmão, minha irmã, que está sintonizando agora a Rede Século XXI. Estamos começando ao vivo o programa Madrugada de Bênçãos. Sou o Padre Giuli, vamos juntos até 1h30 da manhã ao vivo, rezando, formando essa grande corrente de oração através da televisão, pedindo as bênçãos e as graças de Deus para nós, para todo o nosso Brasil e para o mundo também. Vamos juntos aprendendo das coisas de Deus, né? Aprofundando a palavra de Deus, aprofundando aquilo que a igreja nos ensina, aquilo que a igreja católica nos ensina, sabendo cada vez mais, Santo Agostinho vai dizer, ninguém ama aquilo que não conhece. Portanto, a necessidade da gente conhecer da palavra de Deus, para a gente amar mais a palavra de Deus. Conhecer o que a igreja ensina, para a gente amar mais aquilo que a igreja ensina. Portanto, nesta terça-feira, que você possa estar conosco, terça para quarta-feira, vamos adentrar juntos um novo dia, estamos aí terminando o mês de julho, não é? Para começarmos um novo mês de agosto, um mês vocacional, vamos rezar pelas vocações no mês de agosto, não é? Então que nesse final de mês você possa estar dando graças a Deus também por tantas coisas boas que aconteceu a você durante esse mês de julho. Mês onde muitas pessoas estiveram em férias também, ainda algumas estão em férias, não é? Muita gente férias do trabalho, férias aí do estudo, da faculdade, não é? Então dá graças a Deus por isso. Férias é o momento de nos recuperarmos fisicamente, mas também de aprendermos e estarmos mais ao lado de Deus. Então vamos juntos hoje rezarmos, não é? Que realmente a sua madrugada seja abençoada, você que agora está conosco, não é? E que, acima de tudo, você possa participar conosco. A sua participação é de grande importância. Você liga para nós, você participa, nossas atendentes já estão lá para acolher a sua oração, para acolher o seu pedido, para acolher o seu telefonema. 0 operadora 19 3871 9620. 0 operadora 19 3871 9620. Você liga, você participa, pede a sua oração, pode falar ao vivo com o padre também. Todos os pedidos, telefonemas que chegarem até nós hoje, como sempre fazemos, vamos ter logo mais um momento mariano. E esses pedidos colocamos aos pés de Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do nosso Brasil. Então, ligue para nós, manda a sua oração, vamos colocar aos pés de Nossa Senhora todos os pedidos, intenções, as necessidades, as famílias. Queremos colocar todos aos pés da Mãe, que ela possa interceder por mim, possa interceder por você. Formamos, portanto, essa grande corrente de oração, um grande grupo de oração que fazemos através da televisão, unindo o Brasil e unindo tantas pessoas pelo mundo através da internet também, que você pode acessar lá, www.rs21.com.br. Todo mundo que participar, que ligar para nós hoje, não é? 3871 9620, operadora 19, não é? Vai concorrer também a prêmios. Temos 2 CDs para sortearmos ao final do nosso programa. Um CD do Laércio Oliveira e outro CD do Diego Fernandes. Vamos sortear os 2 CDs no final do programa. Todos que ligarem, participarem, pedindo oração, vão concorrer a esses 2 presentes na madrugada de bênçãos. Então ligue, participe conosco, tá bom? Você que está pela internet também pode mandar um e-mail para nós, não é? Nosso e-mail é madrugada@rs21.com.br. Manda o e-mail que também nós vamos ler, vamos rezar por você. Você pode mandar o seu testemunho também para a gente rezar, dando graças a Deus pela bênção que você tem conseguido aí na sua vida, na sua história. Não é bom a gente pedir, mas é bom a gente agradecer também diante de Deus. A oração do pedido é importante, a oração do perdão é importante, a oração do louvor é importante e a oração da ação de graças, momento que nós agradecemos por tudo que Deus concede a cada um de nós. E você pela rede da internet também pode, no Facebook, procura lá a nossa página oficial da Madrugada de Bênçãos, vai curtir e também pode mandar o seu pedido de oração pelo Facebook. Olha só quantos canais, quantos meios que nós temos para rezarmos juntos, unindo assim todo o nosso Brasil para falarmos das coisas de Deus. Esse é o mais importante, não é? E hoje o nosso tema, o tema que nós vamos tratar, vamos aprofundar e vamos rezar com esse tema, é sobre justamente a oração. Não subestime o poder da oração, não é? Não subestime o poder da oração. Não despreze o poder da oração. Você tem rezado a Deus realmente? Você tem estado na presença de Deus?
Porque oração, acima de tudo, meu irmão, minha irmã, é estar na presença de Deus. Primeira coisa é isso, é estar na presença de Deus. É um diálogo que nós temos para com Deus, não é um monólogo, portanto. O monólogo é uma conversa sozinho, o diálogo é uma conversa a dois. Na oração nós temos um diálogo para com Deus. Nós falamos junto a Deus e Deus fala conosco, Deus nos responde através de tantos acontecimentos em nossa vida, através das pessoas que Ele nos envia, mas nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Às vezes com tanto barulho no mundo, quer dizer, com tanta coisa negativa, com tanta coisa ruim, nem sempre estamos atentos àquilo que Deus nos fala. Prestamos atenção em tantas coisas, menos na palavra de Deus. Portanto, é estar em comunhão, é estar conectado junto do Senhor. A oração é isso, é estar em comum união, comunhão, palavra moderna, conectado, não é? Estar unido a Deus realmente, para que Ele possa nos falar e para que nós possamos falar a Ele. Oração, portanto, é isso também, esse diálogo para com Deus, é esse ouvir o que Deus tem a nos dizer para mostrar o caminho, mostrar a direção, é acima de tudo estar na presença de Deus, não é? E uma coisa que eu gostaria de dizer, orar e rezar é a mesma coisa, não é? A palavra latina, orare, é traduzida como rezar. Há pessoas por aí que dizem assim, não, mas rezar é ficar repetindo coisas, orar é falar com o coração. Se engana, não é? Rezar é a tradução de orar, portanto as duas palavras estão iguais, não é? São idênticas, são sinônimos. O que a gente pode dizer é assim, há vários tipos de oração. A igreja vai ensinar isso para a gente. Há, por exemplo, a oração onde nós lemos, repetimos fórmulas, que alguém repetiu essas fórmulas já, que alguém fez essas fórmulas e que para essa pessoa produziu muita coisa, foi muito bom para essa pessoa. Então nós vamos também rezar diante de Deus. Os santos ou pessoas realmente mais próximas de Deus que rezaram daquela forma e colheram muitos frutos espirituais na vida deles, nós também queremos aprender. Quando, por exemplo, nós rezamos os salmos, o salmo foi alguém que escreveu e que aquilo produziu muito fruto na vida dele. Bom, se produziu fruto na vida, por exemplo, de Davi, que escreveu muitos salmos, ora, pode produzir em nossa vida também, porque há pessoas por aí, não é? Que vão criticar, a Igreja Católica escreve orações e ficam repetindo coisas que nem papagaio, não é? Mas esquece que quando nós lemos os salmos da Bíblia, também nós estamos repetindo alguma coisa que alguém já escreveu e que rezou. Então precisamos tomar cuidado com isso, né? As pessoas não percebem isso. Mas se aquilo fez bem para aquela pessoa, pode fazer bem para mim também. Mas também há outros tipos de oração. Você pode rezar do seu coração livremente, não é? Diante de Deus, na presença de Deus, abrir o seu coração, não há problema. Nós temos, por exemplo, a oração litúrgica, que na Igreja Católica nós dizemos, principalmente na hora dos sacramentos, o batismo, a Eucaristia, são o matrimônio, são momentos litúrgicos, ações sagradas públicas, é um modo de oração. Nós temos a oração de perdão, nós pedimos perdão. Nós temos a oração de louvor para agradecer a Deus. Nós temos a oração de petição, não é? Onde nós pedimos. Depende muito da realidade, do momento que nós estamos vivendo. Entretanto, tudo isso significa uma conversa, um diálogo com Deus, ou para pedir, ou para agradecer, ou para pedir perdão, ou para fazer uma ação pública, não é? Mas sempre diante de Deus, sempre na presença de Deus, tendo Deus como um grande amigo. Jesus vai ensinar justamente isso, não é? Que nós precisamos nos aproximar do Pai, pedir realmente com a confiança, como amigos, não ver o Pai como alguém distante de nós. O Antigo Testamento tinha e tem orações belíssimas, mas viam Deus, um mestre poderoso que estava distante. Jesus vai dizer, não, o Pai está próximo. Paulo então diz isso, né? Que nós possamos dizer Abá, ó Pai, que em hebraico significa papaizinho. Olha só o que Paulo diz, espelhando-se naquilo que Jesus ensinou, no sentido de não desrespeitarmos a Deus de forma nenhuma, mas nós aproximarmos-nos mais de Deus. Mas aproximar de Deus com confiança, com fé,
aproximar como um grande amigo, onde nós vamos conversar, dialogar, vamos abrir o nosso coração para colocar as nossas situações mais difíceis, mais complicadas, os nossos sofrimentos, sofrimentos que muitas vezes estão no íntimo do nosso coração e que muitas vezes não temos ninguém para abrir, para dizer essas coisas. Mas em Deus nós podemos confiar. Oração é isso, é você se aproximar de Deus, portanto, como esse grande amigo que quer acolher. E se nós não vemos em Deus um grande amigo, mas vemos simplesmente um juiz, um mestre distante, nós então acabamos não abrindo o nosso coração a Deus. Nós precisamos ver em Deus um Pai amoroso, um Pai que acolhe não os pecados nossos, mas acolhe a nós como pessoas e quer que a gente mude, que a gente se transforme, que a gente se converta. Talvez você hoje esteja passando uma situação difícil, não sei qual seja. E talvez esteja até afastado de Deus, achando que Deus não vai perdoar você e não vai acolher você. Mas Ele vai perdoar, Ele acolhe, desde que você queira recomeçar, queira se converter, queira mudar, Ele acolhe sempre. Mas é necessário você querer, é necessário você orar, é necessário você rezar, é necessário você abrir o seu coração diante de Deus, mas ainda é necessário você se colocar na presença de Deus. É necessário você estar diante de Deus, não falando simplesmente da boca para fora, como um papagaio. Oração é isso. Oração é estar diante de Deus e abrir o coração realmente, ter essa intimidade, ter essa experiência de Deus, não simplesmente, e aí sim é verdade, não ficar repetindo como um papagaio simplesmente da boca para fora. Há pessoas que chegam diante de Deus, ou na igreja, né, dentro do sacrário, ou sozinha em casa, e ela diante de Deus, ela vai falar, e fala, lê muito, parece um papagaio, não é? E quando Deus vai dar a resposta, ela termina a oração, conclui a oração e vai embora, vira as costas. Não dá tempo de Deus falar com ela, né? Em nosso momento de oração, nós precisamos aprender também a silenciar o nosso coração. A oração do silêncio é de grande importância, porque é justamente ali, naquele momento de silêncio, e não é um silêncio que não produz nada, é um silêncio depois do seu momento de oração, que você já falou para com Deus, é um silêncio para que Deus possa falar ao seu coração. E no mundo de hoje, isso é uma grande dificuldade, fazer silêncio. E não é um silêncio só exterior, é um silêncio interior, é um silêncio no coração. É quando nós paramos realmente e deixamos tudo de lado para estar com Deus. Para estar com Deus, estar com a gente mesmo. Se nós não paramos, nós não conseguimos estar com a gente mesmo e estar com Deus. Essa é a grande dificuldade do mundo e das pessoas. Está sempre fazendo barulho e quer sempre estar no barulho, de maneira muito especial os nossos jovens, infelizmente, não conseguem parar para estar consigo mesmo. Por que isso? Porque muitas vezes eu estar comigo mesmo é eu olhar para dentro de mim e ver muitas coisas boas, mas ver também muitas coisas ruins. Ver os meus pecados, ver as minhas limitações, os meus erros, as minhas fragilidades. E as pessoas não estão preparadas para isso. As pessoas querem ver só as coisas boas, acham que o mundo só tem oba-oba. Mas o mundo tem seus problemas e suas dificuldades. A vida não é feita só de flores, há muitos espinhos. O próprio Jesus vai dizer isso. Se você quer me seguir, tome a sua cruz a cada dia e me siga. Isto é, assuma a sua vida como pessoa humana. Quando a gente tem fé, quando a gente ora a Deus, não quer dizer que Deus vai tirar-nos do mundo, de forma nenhuma. Mas Ele vai nos dar coragem, força, para a gente estar no mundo, vencer o mundo, superar o mundo com as suas dificuldades. Rezar, meu irmão, minha irmã, não é simplesmente pedir que Deus nos tire de certas situações, mas é justamente pedir que Ele nos ajude a enfrentar essas situações. Há pessoas que rezam, e eu fui aprendendo isso com o tempo também, é bom que você aprenda. Nós não vamos rezar pedindo a Deus que mude os planos dEle para a nossa vida. Porque nós vamos perder tempo, Ele é Deus. Não reze assim. Mas faça o contrário, ou ainda mais, tem gente que reza em determinadas situações difíceis da vida, dizendo por que Deus quis isso ou quer assim. Não peça assim. Se você rezar assim, você perde seu tempo. Faça o contrário, mude o seu jeito de orar.
Diga assim: o que Deus quer com isso na minha vida? Aí sim muita coisa vai mudar. Não o porquê Deus quer isso ou aquilo, mas o que Deus quer com isso na minha vida. Eu não vou pedir a Deus que Ele mude o plano dele para mim, porque Ele é Deus, Ele não vai mudar, é óbvio. Mas eu vou compreender, eu vou perceber o que Deus quer com aquilo, com aquela situação que eu estou passando, e talvez uma situação difícil, uma situação delicada. E talvez você hoje esteja passando por uma situação assim, esteja cabisbaixo, esteja caído, prostrado. Levante-se e ore a Deus pedindo primeiramente força, coragem para se levantar, tendo a confiança que Ele está do seu lado, em qualquer situação. E vá pedir a Ele: Senhor, ajuda-me a compreender o porquê, ou melhor, o que o Senhor quer com isso. Aí sim nós encontramos resposta. Há pessoas que ficam procurando sempre os porquês, e então vão procurar tanta coisa por aí afora, fora da fé católica, fora da palavra de Deus, vão procurar tantas coisas, procurar respostas onde não há respostas. Há momentos em nossa vida, meu irmão, minha irmã, que nós devemos parar diante de Deus e dizer: Senhor, ajuda-me, socorre-me. Há uma passagem na Bíblia muito bonita daquela mulher hemorroíça, quer dizer, aquela mulher que tinha aquele fluxo de sangue constante, não é? Aquela hemorragia, e ela diante de Deus, porque ela já tinha pedido tudo e perdido tudo, tinha procurado médicos, tratamento, e fazia anos que sofria e nada a curava. E ela vai chegar diante de Deus e vai dizer uma oração, talvez a oração mais curta da Bíblia, mas talvez a mais profunda. Perdido a esperança já, ela chega diante de Jesus e diz: Senhor, socorre-me. Ela só diz isso: Senhor, socorre-me. Muitas vezes nós paramos e não temos muito para onde ir mais. E é diante de Deus que nós vamos dizer: Senhor, socorre-me, ajuda-me, porque nem sempre sabemos para onde ir. Talvez hoje você passe por uma situação assim, como aquela mulher da Bíblia, que vai dizer: Senhor, socorre-me. Foi só isso que ela disse. Jesus já sabia o que ela precisava, porque ela tinha procurado tudo e todos e não conseguiu vencer. Nós achamos que a oração é um proliferar de palavras. Claro que é importante a gente falar a Deus, mas muitas vezes é estar na presença de Deus e simplesmente com uma frase a gente diz tudo. Porque o Senhor conhece o nosso coração, e se nós nos aproximamos dele com um coração contrito, com um coração convertido, com um coração confiante, sabendo das nossas limitações, Ele também nos conhece. E quando nós estamos na presença dEle, confiantes, nós nos entregamos totalmente ao Senhor. Portanto, eu imagino que no mundo de hoje, uma crise que nós vivemos é justamente a crise de oração. Nós estamos num momento onde as pessoas querem fazer, é um utilitarismo. E às vezes até na igreja acontece isso, né? Em nossas pastorais, grupos e movimentos, é sempre o fazer, a pastoral, e se esquece de rezar. Talvez o que nós mais precisamos hoje, em nossa igreja católica também, e muitas outras também, mas falando de nós, é rezar. É colocar-se na presença de Deus, primeiro para perceber o que Ele tem para nós e o que Ele quer para nós. Lembre-se que na Bíblia, sempre quando Jesus ia fazer alguma grande coisa, uma grande missão, Ele primeiro subia ao monte para rezar ao Pai, para estar com Deus. E Ele vai ensinar os apóstolos a rezar a grande oração do Pai Nosso. Foi a única oração que Jesus ensinou. Mas é a oração que resume tudo. Perceba a oração do Pai Nosso, reze-a e medite-a devagarinho, cada pedacinho dela. Você vai ver a riqueza que tem a oração do Pai Nosso. Resume toda a oração, porque os apóstolos vão pedir a Jesus: Jesus, Senhor, ensina-nos a rezar também, como os discípulos de João Batista faziam. Na Bíblia, nós temos orações belíssimas, não só no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, mesmo Salmos, belíssimas orações que nos conectam a Deus cada vez mais. E mesmo que você esteja árido com o coração, não esteja com vontade de rezar, reze todo dia, meu irmão, se alimente espiritualmente. Há muitas coisas que há dias que nós não temos vontade de fazer, mas temos que fazer.
Imagine se a dona de casa fosse fazer almoço ou jantar só quando ela estivesse de bom humor, não é? Tinha gente que ia ficar sem comer muitos dias da semana e no mês, né? Tem que fazer aquilo, se ela esteja de bom humor ou mau humor, tem que fazer. Se você estiver de bom humor ou mau humor, você tem que levantar cedo e trabalhar no outro dia, não é? Exceto se esteja doente. Assim também é a oração. Ah, mas eu estou com o coração árido, padre, eu não vou rezar. Mas aí que tem que rezar, não é? Mas isso não vai produzir efeito em mim? Claro que vai. Inconscientemente você está trazendo coisas boas para você, não é? Sua psicologia vai dizer. Jesus já disse há muito mais tempo do que a psicologia, não é? O senhor é o mestre dos mestres. Você mesmo com o coração duro, você vai ler a Bíblia, você vai estar falando com Deus e parece que não está produzindo efeito, mas inconscientemente você está recebendo tudo aquilo de bom, não é? Então, a oração, e Paulo vai dizer então para a gente aos Tessalonicenses, orai sem cessar. Quer dizer, rezai sempre, 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 nos momentos bons e nos momentos maus, porque rezar é também estar com Deus. Os alemães, teólogos alemães vão dizer isso. O que é rezar? Rezar é estar com Deus. Então a oração é essa conversa, é esse diálogo, esse estar na presença de Deus, é esse estar com Deus para ouvi-lo e para falar ao coração de Deus. E na medida que nós vamos mergulhando nessa intimidade, a nossa fé vai crescendo, vai amadurecendo, porque nós vamos percebendo aquilo que Deus tem para nós. Se nós não rezamos a Deus, não mergulhamos realmente na intimidade de Deus, nós não percebemos o que Deus tem para nós. E aí nós vamos procurar saídas, soluções fáceis, ou em tantos outros lugares, menos em Deus e na sua palavra. Toda a resposta está na palavra de Deus, está na nossa fé. E de maneira muito especial, a grande oração da igreja é a missa, é a Eucaristia. O Papa Bento XVI dizia assim, oração melhor que a missa, só outra missa. Oração melhor que a missa, só outra missa. A missa é a grande oração que resume toda a nossa fé e toda a oração. Mas é preciso saber, aprender parte por parte da missa, para não chegar lá e ficar repetindo como um papagaio e só assistir a missa. Não, nós temos que participar. E quando nós vamos conhecendo as partes da missa, aprendendo e aprofundando, ela vai produzindo tantos frutos em nossa vida. Por isso eu dizia no começo, é necessário conhecer para amar. Se eu não conheço, eu não posso amar. A Eucaristia é assim também, e a nossa fé católica é assim também, a palavra de Deus é assim também, não é? Precisamos conhecer para amar. E no caso da oração, conhecer para amar e exercitar. Assim como fisicamente nós precisamos de exercícios, espiritualmente também. Precisamos exercitar a oração para que a gente vá criando força, vigor, gosto pela oração. Se a pessoa não exercita, como é que ela vai? Ah, padre, começa a rezar o texto, durmo, mas tem que exercitar. A oração do texto, por exemplo, é uma grande oração e poderosa, mas tem que exercitar. Se a gente não cria o hábito, nada dá certo, não é? A oração também é assim. Que hoje, meu irmão, minha irmã, seja a noite de você estar na presença de Deus e se você está rezando pouco, começar a rezar mais. Pedir o dom do Espírito Santo para você orar realmente como Jesus ensinou, não só repetir o Pai Nosso, mas orar na presença de Deus. E nós vamos rezar juntos hoje.